Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Então, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vamos ler do versículo 31 até o 40 para darmos início à mensagem, amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, eu o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda foi-se chegando ao filisteu. Amém, irmãos? Pode aceitar em nome de Jesus. Então, capítulo 17, primeiro livro de Samuel, narra a passagem de Davi e Golias, que é muito conhecido por nós. Esse cenário é um cenário no qual o povo de Israel está em conflito, em guerra contra os filisteus. Os filisteus eram inimigos antigos de Israel. Já lá na época de Sansão, Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Já naquela época já havia problemas, na época dos juízes, muito antes da monarquia, já havia problema entre os filisteus e Israel. E aqui nós vemos esse cenário no qual a gente vê de um lado, como diz aqui o texto, o versículo número 2, de um lado, versículo 2, número 3, de um lado de um monte estava posicionado o povo de Israel para a batalha, e do outro lado do outro monte estava posicionado o exército dos filisteus, e entre eles havia um vale. Isso é interessante, irmãos, porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que procurar fazer uma aplicação para as nossas vidas espirituais também. E nós estamos também em constante guerra, amém? O inimigo está com as suas fileiras sempre preparadas para vir contra nós. Mas nós temos o Senhor dos Exércitos conosco. Aquele que nos guarda, não dormita nem dorme o guarda de Israel. Não dormita nem dorme aquele que está conosco. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A Bíblia diz também: aquele que é de Deus o maligno não toca. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus e nós temos o selo do Espírito Santo. Mas mesmo assim o inimigo ele vem muitas vezes nos afrontar. E assim como essa passagem aqui, nós vemos que no vale saía sempre do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo
cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo, algo em torno de 2,92 metros. Quase 3 metros de altura, um homem de quase 3 metros de altura, e não apenas um homem, mas um guerreiro, um homem forte, musculoso, que tinha habilidade na guerra. Então olha só, o versículo 5 começa a descrever um pouco sobre Golias, além da altura dele, de quase 3 metros, que diz assim, que ele trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Uma haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. O que a gente aprende aqui, irmãos? Nós aprendemos que quando o inimigo vem, ele vem com poder de fogo total. Ele vem para destruir, ele vem para afrontar, ele vem para matar, para roubar, para destruir, ele vem para afrontar, ele vem para querer envergonhar o povo de Israel, o povo de Deus, ele vem para querer fazer com que o nome do nosso Deus seja envergonhado. A tentativa do inimigo é nos intimidar. Para isso ele vem com força total. Aquele homem de quase 3 metros de altura era um verdadeiro tanque de guerra humano, né? Com aquela armadura. Nós vemos aqui quantas peças pesadas de ferro, de bronze, e aquele homem ele era quase que intransponível, quase que imbatível, que não tinha como atingi-lo. Era inatingível, porque ele era muito forte, todo protegido, com todas as armaduras, mas muitas vezes acho que a visão de que ele era muito forte, muito grande, muito alto, mas também na hora da batalha ali, Davi deve ter pensado, é tão grande que é fácil de acertar. Amém? Porque Deus ele confunde as estratégias do diabo. O diabo vem com força, vem com tamanho, vem impressionando, mas Deus, na simplicidade, ele lança por terra toda a artimanha do diabo. E ele começou no versículo 8, parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que estáis formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer, o ferirei. Então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Aqui Golias, nesse cenário, Golias ele já tinha a vitória por certo. Porque ele sabia que não tinha ninguém ali em condições de enfrentá-lo. Um homem forte, treinado de guerra, quase 3 metros de altura, imbatível na luta, na batalha. Então ele começa a puxar a situação para o lado dele. Ele começa a falar: venha um homem para cá para me desafiar, e vamos ver, aquele que vencer, o outro vai servi-lo, o exército do outro, o povo do outro vai servi-lo, o povo do soldado perdedor vai servi-lo. Mas ele disse aquilo porque ele confiava na sua força, ele confiava no seu braço, ele confiava na sua lança, na sua espada. E aí ele cometeu um grande erro quando ele disse, ele falou, ele disse mais, saiu da boca dele, a condenação saiu da boca dele, meus irmãos. Ele disse: hoje afronto as tropas de Israel. Hoje afronto as tropas de Israel. Mas ele não estava afrontando as tropas de Israel, ele estava afrontando o Deus das tropas de Israel. Paulo perseguia a igreja, Nós conhecemos a história, até o testemunho dele, quando ele fala que ele perseguia as igrejas, destruía, obrigava os cristãos a blasfemarem, matava os cristãos, até que Jesus chegou
lá em Atos capítulo 9 diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não perseguia a igreja, mas quando perseguia o povo de Deus, estava perseguindo o próprio Deus. Aqui é a mesma coisa. Então, quando alguém te afrontar, meu irmão, está afrontando a Deus. Quando alguém te provocar, está provocando a Deus. E olha só a estratégia olha a estratégia do diabo para poder envergonhar, para poder destruir. Porque o que nós vemos aqui? Ele estava provocando o povo de Israel para que o povo de Israel tomasse uma atitude que trouxesse a derrota. Porque o povo de Israel não poderia agir por si mesmo. Deus já estava preparando tudo por meio de Davi, mas o povo de Israel não podia tomar a decisão por si mesmo. Isso que acontece. Muitas vezes também o inimigo vem, nos afronta, a situação vem, nos afronta, é uma situação difícil, é algo que muitas vezes quer nos conduzir a gente tomar a atitude, humanamente falando, sem buscar a direção de Deus, sem esperar a intervenção de Deus. Não é você ficar parado, não é você ficar sem fazer nada, mas é você agir na direção de Deus. E se tem aquele momento que você precisa parar para orar, para ouvir, para falar como Jeremias: eu estou na torre de vigia, aguardando a resposta do Senhor, aguardando a direção do Senhor. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Aqui agora nós começamos a ver como Deus está agindo, porque tudo isso aqui, irmãos, está descoberto, está patente aos olhos de Deus. Deus está acompanhando tudo. Na nossa vida também Deus está acompanhando tudo, amém? Não há motivo para desespero. Ainda que a situação seja diversa, ainda que o Golias esteja te afrontando, Deus está acompanhando a tua vida. Deus está de olho na tua vida. Ele cuida dos seus. Aqui Deus começa a interferir quando está aqui no versículo 12: Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, já era velho, adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Esse versículo 15 é muito interessante. Davi ia até Saul, ele ia até onde o povo estava, para ver como é que estava a batalha. Mas aquele incômodo já não era uma curiosidade de um jovem. Aquilo ali já era Deus agindo na vida dele. Já era Deus levando Davi para ter o conhecimento da situação. Ele ia e voltava, ele ia e voltava. No versículo 16 diz: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. O inimigo, ele é insistente em afrontar, irmãos. O inimigo, ele é de manhã, é de tarde, constantemente ele está se levantando, constantemente ele está planejando alguma coisa para nos atingir. Constantemente ele não descansa, ele não para. É muito interessante, lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus estava sendo tentado, e depois que Jesus derrotou o diabo, nós vemos, usando a palavra, está escrito: nem só de pão viverá o homem. Está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. A Bíblia diz que o diabo saiu da presença de Jesus até momento oportuno. Ele não foi embora para sempre, até o momento oportuno. Em outro momento ele voltou para tentar Jesus de novo. Então o inimigo, ele não para, ele é insistente. Disse Jessé a Davi, a seu filho: olha só Deus trabalhando.
leva, peço-te, já que você está indo lá, né? Porque eu falo que Davi está indo. Davi ia e voltava lá para ver como é que estava. Já que você já sabe o caminho, vai lá então. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te para os teus irmãos um efa deste trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, e ver se eles estão bem, e trarás uma prova de como passam. Deus já começou a trabalhar, porque agora, olha só, irmãos, a estratégia de Deus. Agora, porque quando Davi ia a Saul, né, ia lá ver o acampamento, ele ficava mais longe, mas agora ele já está entrando no acampamento. Qualquer coisa, foi meu pai que mandou trazer os queijos para cá, os pães, os bolos para os meus irmãos, para os soldados. Então ele já estava entrando no acampamento, ele já estava tendo um acesso maior. Ele foi enviado pelo seu pai. Se alguém questionasse, por que você está fazendo aqui? O meu pai me enviou. Então ele não estava indo sozinho, de modo próprio, ele estava indo porque ele tinha sido enviado pelo seu pai. Então Deus já estava trabalhando para que ele tivesse mais conhecimento, mais acesso, e é isso que Deus faz conosco também. Deus, ele vai trabalhando no processo. Ele vai trabalhando no processo para que você tenha mais acesso. Você vai ter mais acesso àquilo que Deus quer fazer na tua vida. Aquela porta, aquele conhecimento. Você vai conhecer a estratégia. Deus, ele vai fazer você avançar. Saul e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada. Levantou cedo, né, irmãos? Deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha, e gritos chamavam a peleja. Interessante que Davi, ele tinha uma obrigação, não tinha? Ele tinha um compromisso. Qual que era? Cuidar das ovelhas. Mas o que é que ele fez? Ele deixou as ovelhas com um guarda. Ele cuidou da obrigação dele. Olha, eu vou lá resolver, mas eu não vou deixar aquele desguarnecido não. Isso é importante, irmãos. Nós também vamos cuidar da obra de Deus, mas a família não pode ficar desguarnecida. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter presença lá e presença cá. Amém? Para que tudo seja feito com sabedoria. Carregou e partiu como Jessé lhe ordenara. Então os israelitas e os filisteus se puseram em ordem de fileira. Davi, deixando que trouxeram os cuidados da guarda da bagagem, de novo, olha só, olha como ele era cuidadoso. Ele deixou as ovelhas sob a guarda de alguém, agora ele deixou a bagagem sobre a guarda de alguém. Ele tinha responsabilidade com aquilo que estava nas mãos dele. Ele não deixava de qualquer jeito. Ele correu a batalha, chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Agora Deus já permitiu que Davi ouvisse aquela afronta. Deus tinha um plano para usar Davi ali. Então agora Deus colocou uma inquietação muito grande no coração de Davi, porque o Davi ele ficou irado com aquela atitude, com aquela afronta, porque ele disse assim: esse Golias, esse incircunciso, ele está afrontando o exército do Deus vivo. Ele não está só afrontando as tropas de Israel. A percepção de Davi já era outra. A percepção de Davi já era mais à frente. Não era só as tropas, mas era o exército do Deus vivo. A gente vê ali o zelo de Davi com as coisas de Deus, o zelo de Davi com o seu povo,
o zelo de Davi, o cuidado que Davi tinha, porque ele se sentiu ofendido com aquelas atitudes de Golias. E ele disse assim: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E agora Davi tomou uma decisão. A decisão de enfrentar Golias. Olha, está todo mundo desafiando. Ele está desafiando todo mundo. Ele está desafiando o exército. Ele está desafiando o rei Saul. Ele está desafiando a nação. Ele está provocando. Mas eu vou lá. Porque Davi tinha um zelo. E é esse zelo que Deus quer em nossas vidas. É o zelo pela sua casa. É o zelo pela sua obra. É o cuidado com as coisas dele. Lembrando de Jesus, que quando entrou no templo, viu aquelas barricadas, né, com aqueles cambistas, com aquelas moedas para fazer a troca, né? Porque eram muitos estrangeiros, então eles traziam moedas estrangeiras, então eles tinham que trocar pela moeda que o templo aceitava. Então eles faziam aquelas trocas ali para poder fazer os seus sacrifícios, fazer as suas ofertas. E Jesus viu que aquilo ali estava mais para comércio do que para adoração. Então o que Jesus fez? Pegou um chicote, começou a expulsar todo mundo, começou a expulsar aqueles animais que estavam ali, derrubou as mesas, mandou todo mundo embora. E a Bíblia diz: o zelo da sua casa me consumiu. Jesus também teve zelo com a obra de Deus. E zelo significa cuidado, irmãos. Zelo é cuidado, é você ser zeloso, é você ser cuidadoso, você ter um cuidado, não é só um cuidado, é um cuidado mais dedicado ainda, um cuidado mais, você é mais dedicado, você é mais atento com aquilo que você está cuidando. Então, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo, porque ele disse: eu vou pelejar com este homem, né? com este gigante que está afrontando. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá à peleja contra o filisteu. Ele tomou atitude. Davi foi enviado e ele tomou uma atitude. E muitas vezes é isso que Deus quer de nós. Qual é a atitude que a gente tem que tomar em relação a alguma situação? Qual é a atitude que a gente tem que tomar em relação à nossa vida espiritual, em relação ao nosso ministério, em relação ao chamado que Deus tem para nós? Qual é a atitude que nós temos que tomar? Davi tomou atitude. Ele disse: o teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Agora aqui vem uma palavra contra, né? Porque nós vemos na passagem anterior que o irmão de Davi, Eliabe, ele falou assim: o que é que você está fazendo aqui? Você só quer ver você só está querendo ver guerra, só está querendo ver morte. E ele começou a atacar Davi, a desanimar Davi. E agora aqui Saul também começa a desanimar Davi, falando: contra o filisteu não poderás ir a pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Começou a colocar empecilho, começou a colocar dificuldade. Eliabe colocou dificuldade. Muitas vezes vem até da família, né? A palavra contra vem até da família, da própria família, do seu próximo, vem a palavra contra para poder te desanimar no ministério. E agora Saul também fala: você não pode ir porque você é jovem, porque você ainda nunca usou uma arma, nunca foi à guerra. Agora ele, desde a mocidade, ele é guerreiro, ele é mais forte que você, ele tem experiência. Mas Saul não conhecia a vida de Davi. Deus já estava preparando Davi. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho.
Eu saí após ele e o feri, o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Davi, na sua experiência de pastor, em determinado momento, em um momento o leão atacou as ovelhas e ele matou aquele leão. Em outro momento um urso atacou as ovelhas e ele matou o urso. Tudo isso já era Deus preparando Davi para o conflito com Golias. Muitas vezes a adversidade vem, a luta vem, o problema vem. A gente está passando por uma situação que a gente não queria passar, mas tudo isso é preparação para o ministério, é preparação para o chamado, é para trazer crescimento, e para trazer aprofundamento nas raízes da presença de Deus. Para você crescer, você precisa ter raiz. Se for uma árvore muito alta, com uma raiz pequena, não profunda, qualquer vento vai derrubar essa raiz. Agora, quando a raiz está profunda, essa árvore ela tem mais força, ela tem mais segurança, ela tem mais sustentação. Isso é experiência. São essas experiências que fazem a gente ficar mais forte. A experiência da luta, da adversidade, do problema. Como aqui agora Davi falou assim: olha, eu estou vendo um homem de quase 3 metros de altura, mas eu não tenho medo dele não, porque eu já matei um urso. E tem urso que tem uma altura muito grande. Talvez o urso dependendo do tamanho, tem até 3 metros de altura também. Ele ficando em pé. Leão também não fica para trás. Mas o que aconteceu? Davi tinha a experiência de batalha. Saul nunca matou um leão. Os soldados de Israel nunca enfrentaram um urso, porque a experiência que Davi precisava era uma experiência específica para o chamado dele. Deus coloca para você ter experiência específica para o seu chamado, para que você possa corresponder dentro do seu chamado. O teu servo matou o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Olha o zelo de Davi, olha o cuidado de Davi com Deus. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Olha Davi declarando a dependência dele. Olha, eu matei o leão, eu matei o urso, mas foi Deus que me fez derrotar o leão, foi Deus que me fez derrotar o urso. Davi declara a dependência dele. Agora ele diz: é Deus quem vai fazer com que eu derrote Golias. Aleluia! Nada que nós fizermos, irmãos, a gente vai fazer por nós mesmos. Tudo que nós fizermos, devemos fazer em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Davi não estava se gloriando: eu matei porque eu sou bom, porque eu usei uma faca, porque eu usei alguma arma, porque eu fiz alguma coisa. Não, ele disse: o Senhor me entregou o urso, o Senhor me entregou o leão, o Senhor vai me entregar Golias nas mãos. Então disse o Senhor a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura. O menino nunca tinha colocado a armadura na vida. Saul vai lá e coloca a armadura nele. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi sentiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi nunca tinha usado a armadura. Davi usava, como nós vemos aqui, depois tomou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje, na sacolinha dele de pastor,
e lançou mão da sua funda para poder jogar pedra, e foi-se chegando ao filisteu. Davi recusou a armadura. Sabe por quê, irmãos? A armadura aqui significa unção. Você não vai fazer a obra de Deus com a unção do outro. Você vai fazer a unção de Deus, vai fazer a obra de Deus com a unção que Deus te deu. Você não vai usar a armadura do outro, você vai usar a armadura que Deus te deu. Você não vai usar o dom do outro, você vai usar o dom que Deus te deu. Aquilo que Deus te capacitou, aquilo que Deus te moldou, aquilo que Deus te modelou, como Deus te ungiu, Ele vai te usar. Não podemos querer usar a armadura de ninguém, nós temos que usar aquilo que Deus nos dá e nos coloca. Por quê? Porque é uma relação entre você e Deus. E com muita humildade lá foi Davi, pegou o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro adiante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo de boa aparência. É isso que o diabo faz, irmãos. O diabo também nos despreza, amém? Olha para nós assim e vê, fácil, é fácil destruí-lo. Mas só que, se você estiver com o Senhor Jesus, a história é outra. Se você estiver com a presença do Espírito Santo na tua vida, a história é outra. Dependemos do Senhor. Davi, o Golias desprezou Davi, Golias desprezou Davi, mas Golias não sabia que o Deus de Israel estava com Davi. Quando o filisteu, olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Disse a filisteu a Davi: sou acaso um cão para vires contra mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu, às vistas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então essa que foi a percepção de Davi. Quando Golias estava afrontando a tropa, Golias não estava afrontando diretamente a tropa, mas estava afrontando o Deus de Israel, o Deus dos exércitos de Israel. E foi isso que despertou o zelo de Davi, pelo nome do Senhor. E nós vemos uma coisa muito interessante aqui, que o filisteu, ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Um deles era Dagon, né? Os filisteus eram politeístas, adoravam a vários deuses. E é muito interessante naquela época, irmãos, porque a gente via aqui que era batalha de deuses também, né? Era Deus de um lado, era Deus de outro. E quando uma nação vencia a outra nação, aquela nação, ela zombava do Deus da outra nação. Olha, o meu Deus é mais poderoso do que o seu Deus, porque na batalha eu te derrotei. Então o meu Deus é mais poderoso do que o seu. Porque se o seu Deus fosse mais poderoso do que o meu, você teria me destruído. Mas como eu derrotei você, então o meu Deus é mais poderoso do que o seu. Então havia essa mentalidade também entre as nações e os seus deuses. O Deus que ganhava, o Deus dele era mais valoroso, era mais poderoso, era mais corajoso, podia mais. Então havia aqui também essa situação. Então aqui não era somente os deuses dos filisteus e os deuses de Israel. É a mesma coisa que aconteceu com Elias. Lá no Monte Carmelo, quando ele falou assim: se Baal é Deus, ele vai fazer cair fogo do céu, mas se o Senhor é Deus, vai cair fogo do céu. Era uma guerra entre os deuses, né, vamos assim dizer, que o Deus poderoso é o Deus que ia dar vitória.
Aí Davi novamente agora declarando, ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha só, irmãos, novamente a preocupação de Davi em engrandecer a Deus. Em nenhum momento Davi estava se engrandecendo, mas ele estava engrandecendo a Deus. Essa é a nossa preocupação. Tudo aquilo que a gente fizer, irmãos, a gente tem que preocupar em glorificar a Deus, amém? É para glorificar a Deus, é para engrandecer a Deus. Diminua eu e que cresça o Senhor, como disse João Batista. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Olha só, é o Senhor quem vai entregar os inimigos nas nossas mãos. Deus é o Deus do livramento, Deus é o Deus da solução. Isso é para nós também hoje, qualquer que seja a situação de adversidade que a gente esteja enfrentando, saiba que o nosso Deus é o Deus que salva, saiba que o nosso Deus é o Deus da guerra. Se é uma luta contra o homem, Deus ele entra na peleja. Se é uma luta espiritual, Deus ele entra na peleja, porque Ele disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Sucedeu que, dispondo o filisteu encontrar-se com Davi, esse se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Tinha decisão, estava decidido a glorificar o nome do Senhor rapidamente. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra com a funda, ele a atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça, vendo os filisteus que era morto o seu herói. O improvável aconteceu. Um jovem sem armadura, que tinha tido lá experiência com o leão e com o urso, mas ele era um jovem sem armadura, sem experiência de guerra. Era improvável que Davi vencesse Golias. Aquela batalha já era uma batalha perdida para o povo de Israel. Mas Deus é o Deus do improvável. Muito obrigado, Jesus. Deus pega aquilo que não é para reduzir a nada aquilo que é. Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Davi foi humilde o tempo todo. Em todo o tempo Davi declarou a sua dependência de Deus. Deus me deu o leão na mão, Deus me deu o urso na mão, Deus vai me dar esse filisteu na mão. O povo vai saber que há Deus em Israel, o povo vai saber que Deus é Deus que salva. Em todo momento Davi se preocupou em glorificar e engrandecer a Deus, e agora Deus dá a vitória a Davi. O improvável aconteceu, e muitas vezes, irmãos, nós somos o improvável também. Muitas vezes é improvável que a gente vai sair vencedor da situação que a gente está, mas é o Senhor quem peleja por nós, o Senhor é a guerra, é o Senhor quem dá vitória para o seu povo. É o Senhor quem dá vitória para o seu povo. A Bíblia diz aqui a Bíblia diz que em Deus nós faremos proezas, pois Ele calcará os pés dos nossos inimigos. Deus concede vitória ao seu povo. Os filisteus foram derrotados. Por um caminho os nossos inimigos virão contra nós, mas por 7 caminhos fugirão de nossa presença. A palavra de vitória está garantida. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E foi exatamente isso que aconteceu. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom.
e os filisteus estavam ali cheios de moral, cheios de coragem, porque eles estavam confiando na carne, no braço forte. Maldito é o homem que confia no homem, faz na carne mortal o seu braço forte. E eles estavam confiando num gigante de quase 3 metros de altura. Mas quando eles viram o seu herói derrotado, eles entraram em desespero. Eles viram: e agora? Agora acabou o nosso amparo, retirou-se o amparo, porque estavam confiando no homem. Mas Davi estava confiando em Deus. Essa é outra interpretação que nós podemos fazer, muito interessante, porque os filisteus estavam confiando no gigante, no homem. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Graças te damos. Ainda tem mais um pouquinho. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem? Abner, de quem é filho esse jovem? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o Senhor: pergunta, pois, de quem é ele filho? De quem esse jovem é filho? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Olha aqui, irmãos, Abner o levou à presença de Saul. Muito obrigado, Jesus. Davi ficava só de longe vendo Saul e o exército. Agora ele está na presença do rei Saul. Graças te damos, Senhor. Porque agora o que está acontecendo aqui, irmãos? Davi agora ele se tornou conhecido porque ele matou Golias e ele se tornou reconhecido. O Senhor é bom. Está na presença de Saul agora. Então Saul perguntou: de quem és filho? O jovem respondeu: filho de teu servo Jessé belemita. Então aqui, irmãos, esse foi o projeto de Deus. Como Deus colocou Davi, aleluia, como Deus colocou Davi dentro do palácio, por meio dessa vitória. Muito obrigado. Por meio dessa vitória, e depois, se a gente continuar a ler o livro de 1 Samuel, nós vemos que Davi foi tendo vitórias, conquistas. Aí Saul começou a ficar com ciúme dele, tentou matar Davi. Aleluia. E no final das contas, lá para frente, a gente vê que Saul morreu e Davi foi reconhecido rei de Israel, porque ele já era um herói de guerra do exército de Israel. Ele já estava sendo engrandecido por Deus. Deus já estava consolidando Davi para que ele fosse rei. Aqui esse capítulo é a porta de entrada de Davi para o palácio, para que Deus cumprisse na vida de Davi o seu projeto, que era fazer dele rei de Israel. Isso significa, irmãos, que Deus ele tem plano para nós também, tudo. Assim como Deus tinha já tudo planejado desde o início, para que Davi chegasse até o palácio, assim também Deus ele tem plano para as nossas vidas, mas é necessário a gente ficar atento para fazer aquilo que Deus quer, para glorificar o nome de Deus, para falar: Senhor, eu quero que o teu nome seja engrandecido e glorificado, eu quero que o teu nome seja exaltado, e tudo que eu fizer vai ser para a tua glória, porque do Senhor é a guerra, porque do Senhor vem a vitória, porque do Senhor vem o livramento, porque do Senhor vem a solução, porque do Senhor vem a resposta. Tudo vem de Deus. Nós somos dependentes do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém, irmãos? Somos dependentes de Deus. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Davi se preocupou, graças a Deus, em depender e confiar em Deus. Ele se preocupou em engrandecer a Deus em tudo aquilo que ele fazia. muito obrigado, Jesus. Em contrapartida, o que Deus fez? Deus engrandeceu Davi. Deus tem nos chamado, irmãos. Nós estamos aqui hoje ouvindo essa palavra porque Deus tem nos chamado para a sua obra, para o seu propósito, e Ele quer se revelar a nós, Ele quer se mostrar a nós, mas é importante nós termos
Graças te decisão, damos, Senhor. assim como Davi teve decisão. Amém? Amém. Façamos essa reflexão em nossas vidas, porque Graças a Deus. a adversidade ela vem. O Golias que está na tua vida, o Golias que está na minha vida, é o caminho que Deus tem para nos honrar e para nos engrandecer, para nos estabelecer, para nos confirmar e para Ele revelar quem é Ele em nossas vidas, amém? Amém, Porque assim Jesus. como esse Golias caiu por terra, o Golias de nossa vida vai cair também. Basta que façamos como Davi fez, amém? Graças a Deus. Agradeço a oportunidade, Amém. em nome de Jesus, passa a palavra para o pastor. Amém. Louvado seja Deus.